Salve, salve galerinha do YouTube, eu sou o Cauã Rodrigues, sou quiropraxista aqui nas unidades da Paulista e do Tatuapé e hoje eu tô com uma paciente muito especial, que acabou virando minha amiga também, que é a Gabi. E contexto legal é que a Gabi, muito antes de se tornar paciente da Quero Quiro, ela era fã do nosso trabalho. Então ela já acompanhava o canal há muito tempo e antes da gente falar de queixas, da gente ir para a parte dos ajustes, vou pedir para ela contar um pouquinho como é que foi essa experiência de alguém que acompanhava o nosso trabalho para hoje estar aqui gravando, né? Depois de mais ou menos 10 meses aí já de cuidado de quiropraxia, desde agosto de 2021. Então conta um pouquinho pra gente, Gabi. Seja bem-vinda primeiramente. Obrigada. Oi, pessoal. Então, eu busquei a Quero Quiro como um autocuidado, basicamente. Então, apareceu lá no YouTube pra mim, eu gostava dos vídeo pra relaxar, pra dormir. E aí, chegou um momento que eu falei, pô, tem uma clínica perto na minha região, eu vou marcar uma consulta e ver o que é. Assim, eu tinha muito interesse nesse tipo de coisa, massagem, quiropraxia. Então eu busquei, eu tinha algumas queixas mais em relação à postura, isso inicialmente, aí você vai descobrindo outras coisas, mas acho que o ponto é que eu tive muito interesse, eu fui atrás e eu gostei muito. Muito bom. Então, basicamente, o que trouxe a Gabi para nós, além da curiosidade de conhecer mais sobre a quiropraxia, né, algo que os vídeos conseguem despertar no pessoal que acompanha, vocês de casa sabem disso, ela tinha uma queixa postural, né, e ela tinha muito desconforto na região torácica, principalmente, então, para quem não sabe, a região do meio das costas, né, ela tem uma cifose, que é aquela curvatura da coluna torácica um pouquinho mais aumentada, e ela também tem um histórico de passar muito tempo no computador, né, Gabi? Pelo menos 8 horas por dia, assim, num dia tranquilo. E às vezes mais com a pandemia, até. né? Acho que o 2020 foi um ano que piorou esses sintomas. Então, ficar só em casa de home office não levantava muito. Então, foi um ano bastante difícil. Gradativamente esses sintomas foram aumentando, né? Até que o copo transbordou, digamos assim. E aí ela veio procurar ajuda conosco. Hoje nós estamos gravando aqui na unidade da Paulista, tá? Mas a Gabi passa comigo lá no Tatuapé. E é isso, a gente vai contar um pouquinho mais pra você do caso dela, enquanto a gente vai fazendo aí toda a avaliação. Um outro ponto só antes da gente finalizar essa introdução, uma coisa que me fez querer convidar, além dela ser uma fã do canal, é porque ela foi uma paciente exemplar, no sentido de ter seguido desde a frequência de quiropraxia, que é extremamente importante pra gente poder ter um resultado legal com o paciente, quanto às orientações de lição de casa. E aí quando eu falo de lição de casa, basicamente 2 pontos, a ergonomia, então a forma como ela sentava para trabalhar, a gente criar um ambiente favorável para ela conseguir aguentar essa jornada de trabalho várias horas sentadas, e ela também começou a fazer atividade física. Para quem não sabe, eu sou educador físico, então trabalho muito com essas lições de casa com os pacientes. Fui orientando ela ali principalmente no primeiro mês e meio, 2, se eu não me engano, no segundo mês de tratamento de quiro ela começou o Pilates, que foi o que possibilitou para ela conseguir um resultado mais legal. Galera, um outro ponto importante, né, que como eu comentei aqui na introdução para vocês, assim como qualquer mudança de hábito, qualquer mudança de padrão no nosso corpo, para que a gente consiga ter um resultado legal com a quiropraxia, a frequência é muito importante. E vocês perguntam bastante pra gente, né? Com que frequência eu devo ir ao quiro? Né, Gabi? É uma curiosidade muito comum. A resposta é, depende, né? A quiropraxia não é uma receita de bolo, mas para vocês poderem entender um pouquinho melhor, de uma forma geral, como é que isso funciona. A gente faz uma avaliação muito minuciosa quando o paciente chega para entender as queixas, entender e poder direcionar o tratamento de forma específica para cada um. Mas se a gente fosse generalizar, tá? A gente começa ajustando o paciente semanalmente, que é uma forma da gente conseguir quebrar um padrão de uma forma um pouco mais rápida. A gente chama essa primeira fase de cuidado intensivo. Ela costuma gerar ali em torno de 1 a 2 meses mais ou menos, ajustando semanalmente, como já falei, de acordo com a necessidade de cada um. Numa segunda fase que nós chamamos de estabilização, a gente começa a fazer um desmame gradativo dessa frequência, a gente começa a ajustar o paciente ali a cada 15 dias, então seriam 2 ajustes por mês, até que a gente chegue numa frequência de manutenção, que é o ajuste ali a cada 30, 40 dias. Então funciona mais ou menos dessa forma, costumo dizer que a gente inicia como um tratamento de quiropraxia para acelerar uma quebra de padrão e depois a gente mantém quiropraxia como um hábito de uma vida saudável, né? Parte de um estilo de vida mais saudável. Então ao longo da sessão a gente vai explicando mais um pouquinho como que funcionou no caso da Gabi, mas respondendo as dúvidas de vocês, de uma forma geral é assim que vai funcionar a frequência de quiro.
Certo? Então, galera, vou demonstrar rapidamente, tá? Só deixando claro que eu não estou prescrevendo exercício para ninguém, eu consegui fazer isso com a Gabi e faço com os meus pacientes devido à minha formação na educação física. Isso sempre precisa ser direcionado de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas usando o exemplo aqui do caso da Gabi, a gente trabalhou, dentre outros, alguns exercícios que a gente fez. Foi, por exemplo, exercícios de extensão da coluna torácica, aqui no caso ainda estático, tá? Tem a opção de trabalhar a mobilidade de forma dinâmica, mas a gente fazia no comecinho lá estaticamente esse movimento aqui, jogando o bumbum lá para trás e fazendo uma extensão da coluna torácica, dessa forma aqui, tá? Respirando fundo. Então esse é um exemplo. Um outro que a gente trabalhou para vocês entenderem como é que essa dinâmica foi sendo feito, era tentar fazer o movimento de trazer a cabeça aqui para trás, né? Trazendo o queixo para trás, dessa forma aqui. Então eu pedia para a Gabi deixar os braços aqui a 90 graus, tentando colocar as escápulas na parede e trazer a cabeça aqui para trás, dessa forma, tá? Aqui eu consigo demonstrar com facilidade porque eu tenho uma boa mobilidade, mas pensa que para o paciente que tem a torácica ali bastante rígida é bem difícil fazer esse movimento. Claro que à medida que ela foi começando a ir para o Pilates, eu fui diminuindo o quanto eu passava de lição de casa e deixava que o instrutor orientava ela lá. Mas para vocês terem uma ideia de como é que a gente consegue trabalhar essas lições de casa para chegar num resultado mais eficiente e mais consistente. Então, galera, feita essa introdução, agora a gente vai para a parte prática que vocês tantos gostam, que são os ajustes. Um ponto importante, lembrando, tá? A Gabi já é uma paciente que eu ajustei diversas vezes, né? Ela já tá com a gente há um bom tempo, então é um ajuste mais tranquilo, tá? Eu já sei mais ou menos o que ela precisa. Claro que cada semana é uma semana, cada ajuste é um ajuste, mas eu já sei mais ou menos direcionar. O paciente, quando chega para nós pela primeira vez na clínica, nós fazemos toda uma avaliação bem criteriosa e bem detalhada para daí sim conseguir direcionar os cuidados. No caso dela vai ser mais tranquilo. Vamos lá? Comentei com vocês ali no começo, né? Uma das regiões onde a Gabi mais sentia desconforto é aqui nessa região torácica, tá? Então, não sei se no vídeo vocês conseguem perceber, mas ela tem uma cifose, ou seja, essa curvaturazinha aqui da região torácica um pouco mais pronunciada. Isso pode vir um pouco por uma característica genética dela, mas também vem associado aos hábitos posturais, né? Como a gente falou aí, várias horas no computador, a nossa postura vai fechando cada vez mais. Até então ela não fazia exercício, então ela não tinha nem a musculatura forte o suficiente para conseguir ajudar ela a sair dessa postura para encaixar uma postura um pouco mais saudável, com menos sobrecarga mecânica assim, aqui em cima dessa região, tá? Então, como que funciona? Com os ajustes, a gente consegue gradativamente ir devolvendo um pouco dessa mobilidade da coluna torácica e fazendo as lições de casa, ela vai estimulando essa região, tanto a nível muscular, né? Então alongar um pouco os músculos que estão ali presos fazendo um cabo de guerra, quanto o ajuste pensando a nível mecânico para ir destravando essas regiões ali da coluna dela, beleza? Então, dada essa explicação, agora eu vou fazer toda a palpação e a gente segue com os ajustes. Sensível, Gá? Não. Ainda. Ok. Aí. Ok, Já deu uma maravilha. brigadinha. Tá. Não necessariamente a gente ajusta onde dói, tá? Mas é um dos parâmetros que a gente tem para conseguir achar os pontos de ajuste ali para cada paciente. É bem nessa. Ok. Respira fundo, Gá. Nossa, que delícia. Eu sempre falo E é isso, engraçado né? que a Gabi continua sendo ajustada já há um bom tempo, mas sempre é um grande alívio, né? Imaginem a pressão mecânica ali na região, muitas horas curvada, muitas horas no computador e assim por diante. É muito bom, não tenho medo, gente. Esse é também um ponto curioso, né? A Gabi é uma paciente que não tinha receio de ajuste. Um pouquinho da cervical, só acho, né, Gabi? É por conta do barulho, não era... Sim. Eu sempre confiei que eu não ia sair quebrada daqui. Isso aí é melhor, graças a Deus. Mais uma aqui em cima, Gabi. Respirou? Nossa, fui de primeira. Você viu Tô só? emocionada. Essa é uma regiãozinha da Gabi que no começo, aliás, outra informação importante, galera, a gente vai lembrando, né? Foram 8, 10 meses quase ajustando a Gabi, bastante coisa aconteceu. A gente demorou mais ou menos de 2 a 3 sessões, acho, Gá, Foram para 3. conseguir uma cavitação, ou seja, o que vocês chamam de estalo, nessa região aqui da torácica, justamente por ser o ponto que estava sobrecarregado há muito tempo. Então, falando de uma forma simples, imaginem um trilho de uma janela que está emperrado há muito tempo. Então, no começo a gente fazia o estímulo de movimento e não tinha barulho.
lá na terceira, se eu não me engano, que a gente foi ter uma cavitação aqui em cima. E foi Tranquilo, com aquelas duas técnicas, né? A massagem e o... Sim, perfeito. O Graston, o né? Graston, exato. Para quem acompanha o canal, vocês já devem ter visto aquela espátula de metal que nós usamos aqui no começo do cuidado com a Gabi, justamente para soltar um pouco dessas musculaturas aqui que estavam fazendo um cabo de guerra. Então a gente fez uso dessas técnicas, a gente continuou usando o aparelho de massagem, né, o nosso massageador elétrico, justamente para ir soltando essa musculatura. Outro ponto importante é que uma tendência natural de que a quantidade de ajustes necessários para cada sessão tende a diminuir. Tá? Então, os pontos que eu senti necessidade de ajustar na torácica foram essas duas vértebras que vocês viram. Agora eu vou avaliar aqui a pelve dela, lombar, e depois, por último, a gente vai para a região cervical. Sensível, Gá? Tranquilo? Ó. Provavelmente no vídeo vocês não conseguem ter esse nível de percepção, até porque a restrição ela tem ficado cada vez mais sutil, né? Mas quando eu tô no osso do sacro aqui da Gabi, a base da coluna dela, do lado direito, ó, eu consigo ter um pouco mais de movimento. Agora ficou sensível. E o lado esquerdo um pouquinho mais restrito. Claro que os dois movimentam, tá? Mas eu sinto mais restrito aqui à esquerda, no osso do sacro. Base da coluna dela. Uma coisa que eu notei na semana é que parecia que tava meio desequilibrado o quadril, sabe? Então eu sentia um lado movendo mais que o outro. Eu falei, Sim. acho que vai ter coisa aí. Sempre tem alguma coisinha, né, Gá? Essa daí Aqui sempre sensível. pega. Nossa. L4, L5 mais ou menos. Ok. E a gente sempre olha também, né? Não é um parâmetro absoluto, tá? Vale a pena lembrar isso. Mas a gente sempre faz um leg check, que é uma avaliação aqui do comprimento de pernas, tá? Então, ó, uma diferença mínima do lado direito, um pouquinho mais curto, mas é bem pouca coisa, tá? Opa, mais uma vez, para ver qual é o melhor ponto de ajuste. Realmente, vamos ajustar o sacro aqui à esquerda. Vira de frente para mim, Gabi. Cabeça apoiada, braço à frente, estica de baixo. Respira fundo, Gá. Um pouquinho mais. Nossa, é muito bom. Perfeito. Barriga pra baixo, Gabi. Os da lombar parece que eu dou a mão pra Deus. Bem lembrado, Gabi. Eu sempre A Gabi falo sempre isso. comenta que tem alguns ajustes. A gente brinca, claro, mas que ela toca a mão de Deus. É muito bom, sem condições. É engraçado como a gente não sente que tá doendo ao longo do tempo, sabe? Ó, a gente ajustou o sacro, Quer dizer, tá? ainda bem. Já um pouco mais nivelado. Claro que existem outras compensações, galera. Por isso que eu falei, o leg check ele não é um parâmetro absoluto, tá? Você pode ter compensações musculares. Às vezes a própria posição que o paciente deita na maca já muda um pouquinho, mas é um dos parâmetros que a gente usa na hora da avaliação. Ótimo. Perfeito. Talvez eu ainda ajuste uma lombar. Eu vou ajustar a cervical da Gabi e depois a gente vem fazendo um pente fino pra ver se ficou ainda alguma restrição. Aquela vértebra eu tava com medinho. Eu falei, vai, a de filho da cima? puta, vai. Você mandou um comando pra ela, né? Tipo, vai, caralho. Solta danada. Tá gravando, pô. Muito bom. Então, galera, vamos pra palpação aqui da cervical agora, tá?
cervical da Gabi segurou tranquilo, ela já chegou bem mais tensa pra mim outras vezes. O último ajuste tem quanto tempo, Gá? Foi, sem ser sábado passado, o outro. Nesse caso especificamente, faz 2 semanas, né? A gente já tava começando a espaçar um pouquinho mais, mas por conta da gravação, mais ou menos 15 dias aí sem ajustar. Deixa eu subir um pouquinho aqui, Gá. Pode descruzar as mãos, deixa o ângulo da marca, perfeito. Incomoda direita, aqui na alta, né? Sempre no C2, C3 mais ou menos, né? Eu não sei a vértebra, mas... Mas você sabe o ponto, né? Você fala, Exato. é ali. Ok. Então a gente vai ajustar aqui, começando pela cervical mais alta, lado direito da Gabi. A cabeça vai ficar apoiada, relaxa bem o corpo. Soltou o pescoço. Muito bom. Respira fundo. Tranquilo. Ótimo. Já tava com saudades, né, de um ajuste? Eu da cervical. Aquela, todos, né? Eu sempre falo isso pra você. Mas é muito bom. A gente vai numa cervical um pouco mais baixa aqui agora do lado esquerdo. Um pouquinho mais solto. Nossa, hoje eu tô segurando, eu não costumava fazer isso. Ótimo, tranquilo, muito bom. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho de tração, tá? Nada absurdo, só pra tirar um pouco dessa tensão que acaba vindo bastante na região da cervical e dos trapézios. Então respira fundo, ó. Soltou. Aqui. Um pouquinho de tração nos ombros é sempre muito bem-vindo também para os pacientes que passam muito tempo no computador. Alivia bastante, né, Gá? Esse é o melhor de todos. Estralando. Até estralou um pouquinho o ombro, né? O ombro tá querendo ajuste também. Meu ombro tá muito estralável ultimamente. Eu não fiz nada nele pra estralar. Muito bom. Pode voltar de barriga para baixo. E agora a gente já ajustou os pontos principais. Então, 2, 3... Foram 5 ajustes para hoje. Vou passar ainda um pente fino, né, para ver se ficou alguma restrição importante. E a gente sempre trabalha, pelo menos aqui na Quero Quiro, soltando um pouco dos músculos mais importantes ali, né? Então, galera, a gente vai usar aqui um massageador, né? Esse é um modelo um pouco diferente do que a gente costuma utilizar, mas a função dele basicamente é a mesma, né? De soltar um pouco das musculaturas mais tensas. Com esse aparelho aqui a gente faz uma liberação um pouco mais geral, tá? Então vou soltar principalmente essa região torácica aqui dela. Gá, se estiver muito forte, é só me avisar. Pode deixar. Vou começar no mais leve um pouquinho. Ah, esse daí é aquele que parece um blocão, É um blocão, exatamente. Você não tá vendo, mas no vídeo você vai ver, ele é exatamente um blocão. Então, como dito, né, aqui é uma liberação um pouco mais geral, tá? A gente não vai de forma tão específica como a gente faria com outros modelos de aparelho de massagem elétricos, ou com o próprio Graston, ou uma liberação manual feita à mão, tá? Aqui é um geral. Região glútea também é bastante importante da gente manter sempre alongada, tanto alongada quanto forte, né? Pensando aí nos pacientes do home office, os pacientes que estão em presencial, mas passam ali 8, 10 horas em frente ao computador. Nossa, a torácica tá sensível. Parece até uma cosquinha, sabe? Sim, sim. Vou aumentar só um pouquinho o gás, se estiver muito forte me avisa. Eu acho que fica até melhor. Tranquilo? Melhor, né? Vai mais na musculatura, menos na parte esquelética, né? Exato. Perfeito.
Aí a gente sempre checa, né, se tem algum ponto importante ainda para ser ajustado. E lembrando, galera, aqui, hoje, baseado no caso da Gabi, eu quis falar principalmente de parte mecânica de ajuste, tá? Então, recuperar a amplitude de movimento de vértebras que estavam mais presas, mas sempre vale lembrar de que o ajuste tem um componente neurológico extremamente importante, tá? Então, à medida que a gente ajusta, o sistema nervoso que passa ali por dentro da coluna também passa a funcionar de uma forma otimizada, né? O nosso corpo passa a ter uma performance melhor no dia a dia. Não foquei muito nisso hoje, fui mais para essa parte estrutural, de movimento, parte muscular também, tá? Mas só deixando esse adendo aí para vocês que acompanham o trabalho. Gabi, ajustada, por hoje é isso. Devagarzinho mostra pra galera como é que se levanta depois de um ajuste. Virou de lado, tirou as pernas, sempre levantar o corpo de lado. Então, galera, esse é um alongamento muito tranquilo, né? Muito simples de ser feito, que eu gosto de sempre finalizar as sessões fazendo, principalmente para os pacientes que têm essa característica ali de trabalhar em frente ao computador. Então, simplesmente eu faço uma extensão aqui do tronco dela, pode vir soltando, tá? E aí seguro um pouquinho aqui, tá? Vocês que estão assistindo o vídeo também têm essa mesma característica de trabalhar em frente ao computador. Comentem aí pra gente se vocês sentem desconforto na região torácica, se também estão precisando de um ajuste. 20, 30 segundinhos, deixando ela respirar bem fundo, tá? Claro que aqui é mais uma demonstração, tá? E aproveitando para alongar o peitoral da Gabi, que é uma região que, por estar em frente ao computador, acaba encurtando, né? Cada vez mais, ficando mais tenso. E vocês veem que realmente ela sente ali. Maravilha, Gá, fala um pouquinho como é que você está se sentindo agora. Eu tô ótimo. Toda a sessão é assim, essa tá gravando e tá ótima. É um alívio instantâneo. Pelo menos a minha sensação desde o primeiro ajuste foi que tinha os planetas se alinhando dentro do seu corpo. A melhor descrição, né? Basicamente é isso, galera. Então, falar um pouquinho também, acho legal, né? Um dos motivos da gente ter trazido o vídeo, porque eu, como educador físico, acho extremamente importante a gente aliar a quiropraxia com o exercício. Fala um pouquinho da sua experiência com o Pilates. Para quem não sabe, eu dei aula de Pilates por um bom tempo, então se depender de mim, todos os pacientes vão fazer, seja um Pilates, seja uma musculação, mas algum tipo de atividade física regular. É um casamento perfeito, né? A quiropraxia bem feita, com um profissional que sabe o que está fazendo, junto com o exercício feito de forma regular, a gente consegue ter um alinhamento dos planetas, podemos dizer assim. Eu acho que quando eu comecei o Pilates, as coisas começaram a engrenar mais, sabe? Tipo, eu sempre fui sedentária, então assim, todos esses sintomas que o Cal falou, eles têm um motivo. Sim. Mas o Pilates foi um exercício que me agradou muito. Então, assim, óbvio que a gente tem que fazer exercício, mas eu achei um que combinava com o meu estilo e começou a combinar muito com aquilo. Então, assim, tem que ter uma motivação, sabe? Procurar algo que realmente faz sentido com o seu perfil, não pra fazer por obrigação. Acho que você tem que estar investido no negócio. Esse, inclusive, foi legal a Gabi ter falado disso, porque foi o único direcionamento que eu dei pra ela, né? Gá, procura algo que você goste de fazer. E se algum paciente estiver vendo, pode comprovar que realmente eu sempre dou essa orientação. Pô, se você não gosta da musculação, não faz muito sentido, né? A gente fica dando murro em ponta de faca, mas vocês têm hoje diversas opções. Então, o Pilates é uma alternativa à musculação, atividades aquáticas, isso falando de um reforço muscular, né? Esportes, de uma forma geral, pô, pelo menos uma caminhada. Caminhada vai fortalecer? Não vai fortalecer, mas já é alguma coisa. Para quem tá sedentário, o importante é que a gente estimule o movimento do corpo. Pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente produz os conteúdos para você com muito carinho. Tô muito feliz de ter trazido a Gabi hoje, que, como eu contei para vocês, ela era uma fã do nosso trabalho antes de se tornar uma cliente da Quero Quiro, né? Uma paciente. E tá aqui 10 meses depois podendo contar um pouquinho de como a Quiro ajudou ela. A mensagem que eu queria que ficasse para vocês, basicamente duas coisas. É importante seguir uma frequência para que a gente tenha um resultado, e quando a gente consegue aliar a quiropraxia com um exercício feito de forma regular, bem orientado, a gente tem um resultado muito mais consistente. Gabi, muito obrigado por ter vindo, você é uma querida, fico muito feliz de poder cuidar de você, e se quiser falar alguma coisa, fica aberto aí. Eu vou falar, se cuidem, gente, busquem coisas que façam bem. É isso, maravilha. Se você gostou desse vídeo, se você acha que a quiropraxia pode te ajudar de alguma forma, a gente sempre deixa o link para agendamento aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, isso ajuda muito. Curte, compartilha com seus amigos. Lembrando que eu sou o Cauã, atendo nas unidades da Paulista e do Tatuapé. Estou à disposição e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!